pela transmissão, amigos. É sempre uma alegria novamente poder estarmos na casa do Senhor, no final de mais um dia, iniciando uma noite, que a palavra do Senhor venha nos alimentar, venha nos exortar, nos edificar, nos corrigir, nos disciplinar. É isso que nós precisamos para viver para o agrado do Senhor. É o que nós vamos procurar tratar hoje. Então, obrigado pelas orações dos irmãos e vamos continuar orando uns pelos outros. Lembrar da nossa amada irmã Arlete, a família. Que Deus possa estar consolando e confortando os corações. Os demais irmãos enfermos, as famílias enlutadas, que Deus tenha misericórdia. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta que nós estamos meditando nessas terças-feiras. São as cartas da prisão. Paulo escreveu 7 cartas na prisão ali em Roma, e Colossenses é uma delas. Vamos abrir Colossenses capítulo 1, verso 9 até o verso 11. É a oração do apóstolo Paulo pelaquela igreja, pelos irmãos. Então diz assim, Colossenses 1, de 9 até 11. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Amado Deus, nosso Pai celestial, é uma alegria, um privilégio muito grande, Senhor, estar mais uma vez na Tua casa, nesse início de noite, para juntos, Senhor, termos comunhão com o Senhor, adorar, louvar, exaltar o Teu nome. E especialmente agora, Pai, ouvir a Tua palavra. E mais uma vez, pedimos sim, Pai, humildemente, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, Ele seja o nosso professor hoje à noite. Ele que fale ao meu coração, aos nossos corações, através da Tua palavra. Nós não temos capacidade nenhuma, somos realmente dependentes do Senhor, da Tua graça, do Teu poder. E sabemos que é o Espírito Santo que aplica a palavra em nossos corações, e que ela venha cheia de graça, de verdade, simples, de fácil compreensão. E assim, Pai, mais uma vez o Espírito Santo faça aquilo que nós não podemos fazer, que é a consolação, a edificação da Tua igreja e também, Pai, a salvação do pecador perdido. Então entregamos, Pai, essa hora em Tuas bondosas mãos. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. E o amado que está ouvindo a Tua palavra, realmente, Pai, seja cheio mesmo dela e aplique em suas vidas, em nossas vidas. É isso que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, irmãos. Nós estamos meditando nessa oração preciosíssima, maravilhosa, do apóstolo Paulo, no início dessa carta. É a continuação da oração que no versículo 3 a 8, ele inicia, primeiramente, uma oração de gratidão a Deus pela vida daquela igreja,
daqueles irmãos que estão ali, porque depois que eles ouviram realmente o Evangelho, eles entenderam o Evangelho e eles agora estão crescendo, desenvolvendo na graça, no conhecimento, frutificando. E isso é notório ali em Colossos. E Paulo agradece a Deus por isso, porque é obra de Deus através de homens, né? E esse homem é usado ali para levar o evangelho àquela igreja, para instruir aquela igreja, se chamava o nosso servo, aliás, o nosso irmão em Cristo, Epáfras. Epáfras que levou o evangelho, era um conservo de Paulo e o ministro ali, o evangelista, o pastor, o instrutor daquela igreja. Então ele vai até a prisão em Roma e leva notícias daqueles irmãos ali, do crescimento, do desenvolvimento, aquilo que o Evangelho tem produzido em suas vidas. E Paulo faz essa oração dando graças a Deus por isso. Mas ele, como um bom pastor, né, ele quer muito mais das suas ovelhas, ele quer mais ainda, mais e mais. Então ele roga a Deus, aqui nessa segunda parte da oração, mas é uma oração não mais de gratidão, mas é um pedido, é petição, não é, a Deus. Então no verso 9 ele diz: por esta razão, do que eu acabei de mencionar, em vista, né, ao que está acontecendo ali, também nós, ali na prisão, Paulo se inclui, desde o dia em que o ouvimos, esse relatório, né, Paulo diz: não cessamos de orar por vós e de pedir. Né? Então aqui está o pedido, e é que nós estamos meditando e vendo esse pedido do Paulo. Então ele faz aqui o primeiro pedido, ele diz assim, olha, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo está pedindo para aquela igreja. Quando nós falamos igreja, amados irmãos, é no sentido mesmo de pessoas, não é a casa, não, são pessoas, não é o povo de Deus que fazem parte da igreja. E fazer parte da igreja é ser batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Um corpo espiritual. A igreja é uma obra de Deus, é uma edificação de Deus, é uma edificação espiritual. Quando Jesus veio a esse mundo, ele diz: eu edificarei a minha igreja. E como essa igreja ela é edificada? Por pessoas que foram salvas por ele. Aqui nessa carta, nós vamos entrar mais adiante, mas aqui diz como, né? Eles fazem parte da igreja, que o Paulo identifica como os santos que vivem em Colossos, os santos em Cristo Jesus. Então, no verso 13 diz, olha, ele é Jesus. Como é que ele edifica a sua igreja? Dessa forma, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, é uma obra de Deus, é uma obra exclusivamente de Deus, de pegar uma pessoa que está, né, aqui, olha, presa, está mesmo sob o domínio das trevas, sobre o império das trevas, o reinado realmente de Satanás, preso pelo pecado, condenado, escravo do pecado. Então, Jesus Cristo, ele liberta essa pessoa, tira essa pessoa desse império e transporta para outro reino, para outro império, para o império dele, né? Para o reino do Filho do seu amor, através realmente da redenção, ou seja,
compra, é mesmo uma compra, um resgate, a redenção. Pagou um preço para comprar, para libertar. E nós sabemos que esse preço foi o seu sangue derramado, que pagou o preço do pecado. E temos a redenção e a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Então, fazemos parte agora da igreja, do corpo de Cristo, tirados, né? Tirados para fora do reino das trevas, para fora do mundo, e assim transportados e colocados no reino do Filho do seu amor. É uma obra de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que realiza. Então fazemos parte agora da igreja. E essa igreja, que é o corpo de Cristo, no qual nós somos os membros, somos chamados de santos, aquele que foi santificado, né, para a salvação e continua sendo nessa vida que nós chamamos a santificação progressiva, santificação de posição. Quando nós somos salvos, somos posicionados, né, já salvos para sempre, santos, e agora estamos sendo santificados, estamos nesse processo, é permanente, é progressivo, é constante. Então, Paulo está pedindo para esse povo o quê? Que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo quer muito mais, cada vez mais do povo de Deus. Transbordeis é uma coisa que enche, que derrama, transborda, ou seja, extravasa, derrama. Então, Paulo quer que nós transbordemos. Eu gosto, irmãos, de colocar pessoalmente, individualmente, para cada um de nós, que nós transbordemos, e aqui Paulo fala de pleno, de completo, da ideia de plenitude, transborda completamente de quê? De todo o conhecimento da sua vontade, ou seja, em sabedoria e entendimento espiritual. Conhecer, saber qual é realmente a vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja, para não só saber, conhecer, mas para cumprir, para obedecer à vontade de Deus. Aí nós falamos muito sobre isso, não vou repetir, que nós devemos conhecer para poder cumprir, nós devemos saber para obedecer à vontade de Deus para cada um de nós. Mais uma vez, individualize, traga para a sua vida, qual é, Senhor, a tua vontade para a minha vida? Ele, amados, ele fala claramente, e nós vimos que, como é que ele fala? Através da sua palavra. Eu vou conhecer a vontade de Deus na minha vida, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que ele fala aos nossos corações, ele fala individualmente, pessoalmente. Aí nós vimos até 3 atitudes, O desinteressado, aquele que não tem interesse em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, é triste até, não tem interesse. E nosso pastor Fred sempre nos lembrava, que o melhor lugar para um filho de Deus, para um santo, nesse mundo estar, ele dizia, no centro da vontade de Deus. Mas se eu não me interesso, eu sou um desinteressado em saber qual é a vontade de Deus, então não vou saber. Por quê? Ele dizia assim, olha, porque se você souber, vai mexer contigo, vai mexer com a tua vida. E nós não queremos, que Deus mexa nas nossas... Tá bom como está, tá tudo certo, Tem medo da vontade de Deus na sua vida, porque vai nos tirar na nossa zona de conforto.
E sabe, eu digo assim, não tenha medo da vontade de Deus, porque sabe, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para cada um de nós. Tenha medo de estar fora da vontade de Deus, aí é para tremer, né? Então, ao desinteressado, ao desobediente, nós vimos, aquele que sabe qual é, porque Deus fala através da sua palavra a cada dia. Sabe, meu irmão, abra a palavra de Deus, eu tenho aconselhado individualmente, pessoalmente, e não leia assim, li meu versículo, meu capítulo do dia. Não faça isso não. Para. Veja, uma palavrinha Deus está falando com você. Vai, sai do meio dele, né? Faça isso, faça aquilo, através da palavra. Então ele fala contigo. O problema é que eu não obedeço, eu sou um desobediente. Eu sei a vontade de Deus e eu desobedeço, né? É outra atitude. E a terceira é aquele que sabe da vontade de Deus e ele obedece. Então Paulo está dizendo aqui, olha, transbordem, né? De pleno conhecimento da sua vontade, e ele dá superlativos aqui, né? Em toda sabedoria, olha, em toda sabedoria, em todo entendimento, e ele bota espiritual. Sabe por quê, irmãos? As coisas de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, ele se discernem espiritualmente. Aliás, até no mundo secular é assim, se você quer saber de um assunto, ficar especialista de um assunto, você vai ter que estudar, né? E quanto mais você estuda, mais se aprofunda daquele assunto, mais você vê que a coisa abre, né? Nunca está os especialistas aí em várias áreas, né? É lógico isso. Quanto mais a pessoa se aprofunda numa coisa, mais abre, né, o conhecimento daquele assunto. E assim é nas coisas de Deus. Mas se eu não gasto tempo com Deus, na sua palavra, meditando, orando, é superficial, né? Aí jamais eu vou saber realmente a vontade dele. Mas Paulo diz, olha, vocês, né, transbordem de pleno conhecimento, de sabedoria, de entendimento na vontade de Deus. Mas para que só saber, conhecer? Irmãos, aí ele pede a segunda coisa, né, que está aqui no verso 10, olha, a fim de, né? Ou seja, tem um propósito nisso, de você conhecer, saber, entender, não só transbordar no pleno conhecimento da sua vontade, mas transbordar no pleno cumprimento da sua vontade. Aí que vem, né? O Paulo está dizendo, a fim de viverdes, veja, né? Para cumprir realmente um propósito, que é a vontade de Deus para a minha vida. Aí Paulo aqui fala três coisas, né? Nesse subpontinho, vamos colocar assim. A primeira é que ele diz, a fim de viverdes, sabe, irmãos, é o nosso andar, é o nosso caminhar, é o nosso proceder, é mesmo o nosso comportamento, né? É como nós devemos andar nesse mundo. Então Paulo diz, a fim de viverdes, aí ele diz, olha, de modo digno do Senhor, o andar de um modo digno do Senhor, ou seja, é o meu honrar a Deus, andar de uma forma diferente, andar realmente como um filho de Deus. E em todas as cartas de Paulo para as igrejas, ele desafia isso. Ele diz lembra dos Filipenses, que nós estudamos aqui, Filipenses 1:27, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Aí nós até colocamos, né, esse viver, esse andar, que seja a minha, a sua, a nossa prioridade, o andar, né, digno do Evangelho.
E ele diz: acima de tudo, aliás, a nossa responsabilidade, né? Foi o que eu coloquei. A minha responsabilidade é o andar. Acima de tudo, a prioridade de um modo digno do Evangelho, com realmente dignidade. De um modo honrado, que honre quem? Ao Senhor. Ele escrevendo aos Efésios, ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, rogo-vos que andeis de um modo digno da vocação a que foste chamados. Efésios 4:1. A mesma, essa mesma mente, a mentalidade do Paulo realmente para a igreja. E esse andar de um modo digno, nós vimos nos últimos estudos. Tem a parte negativa, porque é uma mudança de procedimento, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de caráter, é na mente e no coração que vai me fazer andar. É Deus trabalhando na nossa mente, no nosso coração. É uma transformação realmente de caráter, que vai afetar o meu comportamento, o meu procedimento. Aí nós vimos a parte negativa, que era abandonando as coisas do velho homem e andando nas coisas do novo homem. Então, terminou aí o estudo, mas vamos adiante. Segunda coisa que Paulo ora aqui, ele diz assim, olha, a fim que nós transbordemos do pleno cumprimento da sua vontade, andando, vivendo de um modo digno do Senhor. Veja que é do Senhor. Segunda coisa, para o seu inteiro agrado. Agrado de quem? Do Senhor. Que nós possamos andar agora para o inteiro agrado de Deus, o completo agrado do Senhor. Aí é lógico que vem logo um desafio. Andar, como diz aqui, para o inteiro agrado de Deus, eu só vou cumprir e obedecer se eu deixar de andar para me agradar a mim mesmo. Eu não vou mais andar para agradar o Herbert e você a você, mas eu vou andar para agradar a Deus. Sabe, amados, aliás, foi para este fim, foi para este propósito que Deus te criou, que Deus me criou, que Deus criou todas as coisas, foi para o louvor da sua glória, para agradá-lo, para reverenciá-lo, para honrá-lo. E nós vamos ver a partir do verso 13 em diante, essa exaltação de Cristo. É para Ele. Tudo foi feito para Ele, por intermédio dEle, com o propósito para engrandecê-lo. Ele é o Criador. Bem aqui pertinho, veja, olha só, verso 16, na parte B. Tudo, está vendo? Todas as coisas foi criado por meio dele e para ele. Então, amados, Deus criou esse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que cuidado, quando alguém vier com a conversa que só é Deus, aqueles que só é Jeová, Ele é único, fala do Espírito Santo, fala do Filho. Quando negam essas coisas, esse aí é um incrédulo, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tudo foi criado por Ele para a glória dEle, com um propósito. O grande problema é que o homem mudou a glória de Deus para glorificar Ele mesmo. Então ele inventou que não há criacionismo, há o evolucionismo. As coisas vieram do acaso. Não tem um Deus criador, não existe essa figura, essa pessoa. Infelizmente são os sábios desse mundo, que Deus diz que são loucos. São loucos.
Mas, amados, Deus tudo criou para o louvor da sua glória. Inclusive, cada um de nós, você, eu, fomos criados por Deus para adorá-lo, para glorificá-lo, para honrá-lo, para agradá-lo. Aliás, no Catecismo de Westminster, está lá. Qual é o fim principal do homem? Ou seja, qual foi o propósito que eu e você fomos criados? Para honrar, louvar e glorificar ao nosso Criador, ao nosso Deus. Então, eu tenho muitos versículos aqui para nos animar hoje à noite e fortalecer, como nós devemos andar para agradar a Deus. Nós já vimos aqui, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, você foi criado para agradar a Deus e não a ti mesmo. Volte aqui um pouquinho, Romanos, no capítulo 11. Romanos, capítulo 11, aquele momento que Paulo termina a exposição doutrinária para a igreja de Roma, e ele termina com, chamado doxologia, ou seja, um hino, um cântico, é um louvor ao nosso Deus. Então ele diz assim no verso 33, Romanos 11, 33, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Não existe essa figura, Não, mas diz aqui, olha, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quando nós entendemos que eu fui criado, a minha vida tem um propósito, foi para louvar a Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus, eu tenho que mudar a minha maneira de andar, a minha maneira de falar, a minha maneira de se comportar. Para me agradar a Deus, eu vou ter que o quê? Obedecer, fazer a sua vontade, buscar mesmo aquilo que agrada a Deus. E uma das coisas mais importantes, meus amados, assim, que Deus se alegra, que Deus se anima, que Deus abençoa um homem, uma mulher, um servo, uma criatura, é quando essa pessoa começa a obedecer à sua vontade, a agradar verdadeiramente ao Senhor. Não foi o que ele falou para o rei Saul? Olha, Saul, eu me alegro, eu me agrado daquele que obedece a minha palavra. Esse que obedecer é melhor do que sacrificado, que a gordura, que tudo que tu faça, me obedece. Isso agrada a Deus. Então, quer louvar a Deus, quer agradar a Deus, obedeça. Devemos obedecer a sua palavra. Então aqui diz, olha, tudo é para Ele, por meio dEle, todas as coisas, a Ele, pois a glória eternamente. Amém. Então, hoje à noite, amados, se você não sabia, fique sabendo. Por que tu existe nesse mundo? Eu, você que está me ouvindo, para o louvor da glória de Deus. Você foi criado por Deus para agradá-lo, para adorá-lo. Não é que eu estou batendo bem, sendo bem repetitivo mesmo. Romanos capítulo 14, nós passamos também, que até naquela, Paulo estava dando esse ensino aqui no verso 6, ele diz, olha, 14:6, quem distingue entre dia e dia, é para o Senhor que o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus.
Aqui era uma disputa de comida, né, de dieta, de dias. Tinha irmãos brigando, judeu com gentil, mas eu não vou entrar nisso. Mas aqui o Paulo diz, olha, se o irmão não faz isso, ele não está fazendo porque ele quer agradar a Deus, né? E se o outro faz isso, é para agradar a Deus. Então não critica o irmão, não critica a irmã, se o que ele está fazendo é para agradar a Deus, né? Então procurem compreender, até instruir, edificar, mas não criticar. Pode estar fazendo de forma errada, aí você vai lá e corrige, né, de acordo com a palavra de Deus. Mas se você percebe que o irmão ou a irmã está fazendo para agradar a Deus, irmãos, é Deus que é glorificado, né? Então vamos ver mais aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, se você quiser vai anotando, né? Diz assim, olha, no versículo 31, portanto, olha só a que nível Paulo chega, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o que, amados? Para a glória de Deus, né? Para agradar a Deus, para honrar a Deus. Então, quando eu entendo que até o que eu como, o que eu bebo, o que eu faço, qualquer outra coisa, se eu fizer para a glória de Deus, para agradar a Deus, vai mudar, né? A minha maneira de comer, a minha maneira de beber, a minha maneira de andar, a minha maneira de falar, a minha maneira de ver, a minha maneira de ouvir, né? Tudo vai mudar se eu realmente estou fazendo para agradar a Deus. Agora, se for para agradar a mim mesmo, meu amado, nem eu nem você vamos chegar a lugar nenhum, né? Nós vamos ser egoístas, prepotentes, rebeldes, e a Bíblia diz que Deus resiste os orgulhosos, mas dá graça, né? E enaltece quem? Os humildes, aquele que o faz para agradá-lo. É um desafio, né? Viver para agradar a Deus. Salmo 73 diz assim, Salmo 73, verso 25. Salmo 73, 25 diz assim, olha, quem mais tenho eu no céu? É uma pergunta, né? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem não há outro em quem eu me compraza na terra, né? Não há outro em que eu devo me agradar, honrar, não. Só Deus, né? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, se eu tenho Deus como para honrá-lo, para adorá-lo, para agradá-lo, e não há outro no céu realmente, né? Então eu devo o quê? Né? Obedecer, fazer realmente a sua vontade. Veja mais, Provérbios, que vai na sequência, Provérbios 16 e o verso 7. Provérbios 16, 7. Olha que interessante. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ou seja, ele, o Senhor, reconcilia com eles os seus inimigos. Na outra versão, na Bíblia King James, né, tá assim, olha, quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade de Deus. E não é que vão deixar de ser inimigos, não é? Mas se você vive para agradar a Deus, até tem como aconteceu em Israel, né? Era cheio de inimigos, mas quando Israel agradava a Deus, havia paz, né? Mas quando Israel desobedecia a Deus, Deus usava até os inimigos para disciplinar o seu povo. Então veja a importância
né, de nós realmente buscarmos agradar a Deus, como alvo na minha vida, né, pessoal, individual. Isaías 43, 7. Irmãos, tem muitos, eu escolhi alguns, né, por causa de tempo. Isaías 43, 7 diz assim, ó: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Está vendo aqui? Então Deus, a todos os que Ele criou, chamou, né? Formou, fez, foi para quê? Para a minha glória, para adorá-lo, né? Para amá-lo, para servi-lo, para agradá-lo. É esse aqui o sentido do versículo. Isaías 60, 21. Isaías 60, 21 diz assim: olha, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos para mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, o propósito que eu e você fomos criados e agora tornados filhos foi para glorificar a Deus, né? Para agradar realmente ao Senhor. Isaías 61, 3 diz aqui, olha, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então Deus faz de um miserável pecador, né, um filho de Deus, para amá-lo, adorá-lo, para a glória, para o louvor do Senhor. Vamos ver alguns do Novo Testamento. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, é a doutrina da eleição, não temos tempo, né? Mas Deus elegeu pessoas que Ele quis, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo isso, antes da fundação do mundo, você foi eleito, predestinado, chamado, né, justificado. Para quê, amados? Para o louvor da glória de Deus, para nos apresentarmos a Ele, para adorá-lo, né, para agradá-lo. Olha que responsabilidade eu tenho, né, e você tem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, diz assim o Paulo para essa igreja, olha: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis, veja, viver, né? Andar de um modo digno do Senhor e agradar a Deus. E olha que maravilha dessa igreja. E efetivamente estáis fazendo, e continueis progredindo cada vez mais. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa.
eles entenderam, né, essa igreja aqui de Tessalônica, lá no capítulo 1, Paulo diz, olha, como que o evangelho entrou aí, em Tessalônica, de tal maneira, né, que vocês entenderam, e mudaram, e se tornaram até modelos para todas as igrejas, até do mundo. E como foi essa mudança? Deixando os ídolos, vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro para servi-lo, né? Agradá-lo e aguardar do céu a sua vinda, a sua bendita volta, que nos livra até da ira vindoura. Então, desde aquele dia, e aí, amados, hoje eu estava meditando e eu lembrei do dia que eu deixei os ídolos, me converti ao Deus vivo para servi-lo, para adorá-lo, né? Aí eu vou aqui dizer que tu nada, rapaz, tu não se converteu nada, tu não deixou nada, foi Deus, viu? Foi obra de Deus, eu não fiz nada, foi Ele que fez. Ele abriu o meu entendimento, Ele abriu a minha mente, e aí eu entendi que eu devia deixar os ídolos, né, se converter ao Deus vivo, o qual já tinha me escolhido, e tinha escolhido antes da fundação do mundo, te elegido, né? Transformado para quê? Para servi-lo, para andar, como diz o apóstolo Paulo aqui, para viver, para agradá-lo, né? E servi-lo. E Paulo diz aqui, olha, e efetivamente estais fazendo. Aí eu lembrei daquele dia, né? Como é que eu estou esses anos ou esses meses dessa minha vida, dessa minha nova vida? Será que eu estou efetivamente fazendo, continuando, progredindo cada vez mais? Esse é o sinal, amado, minha amada, meu amigo que você está, meu irmão, minha irmã que estão me ouvindo. O sinal do crente, do verdadeiro filho de Deus, é que ele, deixando aquelas coisas, né, e está o quê? Efetivamente fazendo, continuando, progredindo. Porque tem muito crente falando, mas fala que é uma maravilha, mas não faz, né? São especialistas em falar, mas fazer que é bom. Tem umas expressões que eu não vou usar aqui, né? Mas o mundo dá várias dessa pessoa que fala muito, mas não faz, né? Mas esse povo aqui não. Eles estão continuamente fazendo, progredindo e cada vez mais. Por quê? Paulo diz, porque estáis inteirados, quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Eu só vou crescer, desenvolver, progredir, se eu conhecer cada vez mais a palavra de Deus, se eu entender, se eu for desafiado, né? Se eu tiver conhecimento, Deus vai falar. E esses irmãos aqui, eles estavam crescendo, progredindo, porque estavam inteirados às coisas de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho ficado muito preocupado, agora falar da nossa igreja. Fazem quase 5 meses, entrando no 6º mês, que fechamos a igreja devido à pandemia, lógico, respeitamos as autoridades, né? Mas já voltamos. Hoje poderia estar aqui, nós temos 130 vagas, 30% da igreja. Mas cadê a igreja, né? No domingo, na sexta-feira? Porque não voltaram, não. Estão acomodados. Eu assisto em casa, assiste não, né? Assiste não. Então nós estamos preocupados. Onde está o povo de Deus? Será que está inteirado, está querendo crescer, desenvolver?
mas é um sinal da igreja aqui, local. Eu tenho falado com outros pastores que estão enfrentando a mesma, até no exterior. O povo está acomodado. Ainda mente dizendo que está assistindo na televisão, né? Deus queira que sim, né? Vai crescer? Vai desenvolver desse jeito? Tem que ter muito cuidado. E aí Paulo diz aqui, ó, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sabe, irmãos, tudo está interligado, né? Tudo está ligado. E coloca para o pessoal, para o individual, né, para a minha vida. Estabeleça mesmo esse relacionamento com o Senhor. Eu tenho orientado. Faça a sua vida com o Senhor. Né? Veja mais aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4. É uma ilustração aqui que Paulo dá, não é, para o servo, para o filho de Deus. Ele diz, ó, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, é agradar, né, o seu patrão, o seu chefe. Então ele não vai desvirtuar, ele vai continuar naquele alvo, naquele objetivo, naquele propósito. O Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou serve a ele, ou serve a ti mesmo. Ou agrada a ele, ou te agrada. Não é agrada a sua pessoa, agrada a você mesmo. Mas os dois não dá. E aí ele exorta, né? Nenhum soldado em serviço. Nós estamos, irmão, nós fomos salvos para servir ao Senhor. Nós não podemos envolver em negócios dessa vida. Estou aqui dizendo que você não tem que parar de trabalhar, não, nada disso não. Mas o que é a prioridade? O que está em primeiro lugar? Agrada a Deus através do seu trabalho, através da sua, né, aonde você está. Sirva ao Senhor, faça a diferença, né? É isso que ele está dizendo aqui. Porque o objetivo daquele soldado é satisfazer aquele que o arregimentou, é agradar. Quem me arregimentou dessa vida, irmãos, foi Jesus Cristo. Ele que me tirou do mundo, das trevas, do pecado. Então, eu vou voltar para isso? Eu vou voltar novamente à velha base? Não, né? Eu quero agradá-lo, eu quero satisfazê-lo. Então eu não vou me envolver mais nas coisas desse mundo, em pecado, né? É isso que está espiritualmente falando. Moisés diz que preferiu sofrer com o povo de Deus. Esse sofrer é andar, é uma luta, é batalha, né? É se alegrar também. Preferiu sofrer com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Veja mais aqui, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 e no versículo 5. É o capítulo da fé, né? Aqui tem um homem maravilhoso. Fala-se muito pouco dele, mas o que fala é muito. Diz assim, olha, 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque, lá no Velho Testamento, um dos patriarcas, né, um dos pais, diz que ele foi trasladado, foi arrebatado. Está aqui um exemplo de arrebatamento. E não viu a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. E aqui tem um motivo dessa bênção na vida desse homem, né? Pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho de haver o que, amados? Agradado
a Deus. Não pensa que no tempo de Enoque era diferente do nosso tempo, não. O pecado já imperava, né? A maldade. Mas esse homem aqui vivia diferente dos homens daquele tempo. Como é que ele vivia? Agradando a Deus. Lá em Gênesis, né, diz que Enoque andou com Deus, só isso que diz, né? Enoque andava com Deus. Ou seja, andar com Deus é ter comunhão. Deus não tem comunhão com o pecado. De jeito nenhum. Deus não se agrada do pecado. Então, quem está em pecado e praticando pecado não está andando com Deus, de forma nenhuma. Mas aqui tem um homem que agradou a Deus porque andava com Deus, tinha comunhão com Deus. Andava se desviando, né? Eu gosto muito. Havia um homem que se desviava do mal. Tá o mal ali, deixa eu dar aqui fazer um contorno aqui, né, no mal. Opa! É assim que nós devemos andar. Hebreus capítulo 13 e versículo 16. Não. 13, 16. Desculpa, irmãos, é 20. O 16 é do próximo ponto. Diz assim, Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. E amém. Então veja, amados, né, que sempre as Escrituras estão nos exortando a agradar a Deus, a amar o Senhor, a obedecer, a fazer a sua vontade. E para concluir, 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 24. Aliás, vamos começar do 21, é melhor. Paulo diz assim, aliás, João diz assim, olha, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É uma lição muito boa, não é para mim e para você. Deus se alegra, Deus se agrada e Deus vai realmente nos atender com uma condição, não é? Diz aqui, se guardarmos os seus mandamentos e fizermos diante dele o que é agradável. E aí nós vamos ter a confiança que ele vai nos atender. Nós vamos ter a confiança que ele vai nos dar o que nós pedimos a ele. Que nós vamos receber. Mas lógico, né? Que é no tempo dele. É segundo a vontade dele. Mas aqui está o caminho. Aí ele diz, 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Sabe, irmãos, Jesus diz, as minhas ovelhas,
elas ouvem a minha voz, né? Eu as conheço e elas me seguem. Então, os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, né? Eles são agradáveis. De uma vez que nós obedeçamos, cumpramos, irmãos, isso vai ser realmente agradável ao Senhor. Então, volte aqui para Colossenses, e esse é o pedido do Paulo nessa noite para nós aqui, né? Que nós possamos o quê? Transbordar do pleno cumprimento da sua vontade para as nossas vidas, que é não só, né, andar de um modo digno do Senhor, mas agradar, ou seja, viver para o seu inteiro agrado. E na próxima semana nós vamos ver o terceiro pedido aqui, né? Diz Paulo, frutificando em toda a boa obra. Andar, agradar e frutificar. Mas hoje, irmãos, amado meu, quer agradar ao Senhor? Faça a sua vontade, né? Para a honra e a glória dele. E meu amado, meu amigo, você que está assistindo, talvez, você do jeito que está, não vai agradar a Deus se você está em ofensas, em delitos e pecados, praticando a injustiça, desobedecendo a palavra de Deus, sendo um transgressor. Mas sabe o que Jesus faz? Ele nos liberta. Nós lemos aqui, ele nos libertou, né, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, com um propósito para ti e para mim, para vivermos segundo, né, o pleno conhecimento da sua vontade, para o pleno cumprimento da sua vontade em nossas vidas. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite, que nos exorta e até nos anima, Senhor, a mudar o nosso comportamento, nosso procedimento, o nosso caráter, Pai, a forma mesmo de enxergar, como o Senhor falou àquela igreja, estão crescendo, progredindo, exercitando, fazendo, Pai, vivendo para o teu inteiro agrado. E a melhor forma de agradar o Senhor é conhecer a tua palavra, a tua vontade e fazê-la, Senhor, obedecê-la. Me ajuda, nos ajuda até no dia de amanhã, o restante da noite, a fazer a tua vontade, a agradar o Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra e fica conosco, aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Amados, obrigado pela sua audiência aí na internet, os irmãos que estão aqui, uma boa noite, que Deus nos abençoe.
Amém.